A rigidez é proveniente de compostos inorgânicos como o cálcio e o fósforo, enquanto a resistência é proveniente de um composto orgânico, de uma proteína, que é o colágeno. Muito bem. Vocês aprenderam também que o sistema esquelético realiza várias funções. Uma delas seria alojar, guardar, proteger órgãos vitais, como o coração, os pulmões, o meu cérebro, a minha medula espinhal, beleza? Uma outra função seria o quê? Responsável pela estruturação, formatação. Muito bem. O que eu estou realizando agora depende da minha vontade, que são movimentos voluntários. Para que eu possa realizar movimentos voluntários, eu preciso de ossos e músculos. Então, entre os ossos e os músculos, eu vou encontrar qual tipo de cordão? Os tendões. E para manter os ossos nas suas articulações, eu encontro os ligamentos. Isso, que coisa linda. Só que tem um detalhe. Para facilitar o trabalho, o estudo desses ossos, o sistema esquelético foi dividido em esqueleto axial, que será visto por nós no próximo módulo, e esqueleto apendicular. Só que o apendicular, ele está dividido em superior e inferior. Significa o quê? Que os ossos que eu encontro nos meus membros superiores vão formar o meu esqueleto apendicular MMSS. Os ossos que formam estão distribuídos, arrumados nos meus membros inferiores, formam o quê? O esqueleto apendicular MMI. Então, quais são os ossos que formam o esqueleto apendicular inferior? A cintura pélvica, por exemplo, é nome de osso? Não, é um conjunto de ossos. Os dois ilíacos, o sacro e o cóccix. Na coxa eu encontro um osso apenas. Qual? O fêmur. No joelho há um osso que se destaca, que está anterior e superior, que é a patela. Na perna, quantos ossos? Dois. Um está medial e anterior, que é a tíbia, e o outro está lateral e posterior, que é a fíbula. No tornozelo, eu encontro o quê? O tarso. O tarso, então, vai ser o quê? O segundo anexo, que está entre a minha perna e o meu pé. É no tarso que eu encontro um grupo de ossos que nós chamamos de forma geral de tarsais. São quantos tarsais? 7. Distribuídos em duas fileiras. Na fileira proximal, aos dois mais importantes, que seriam o talos e o calcâneo. Na fileira distal, eu encontro os 5 últimos, que seriam o navicular, o cuboide e os 3 cuneiformes. Quais são esses 3 cuneiformes? O medial, o intermediário e o lateral. Perfeito. No pé, eu vou encontrar esse pé dividido em duas partes, que seriam o metatarso e os pododáctilos. Cada região dos pés possui ossos específicos. Então, eu vou encontrar um grupo de ossos que formam o metatarso, que são os metatarsais. São quantos? 5. Como é que a gente representa-os? Através de algarismos romanos. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Beleza. Já nos artérios ou pododáctilos, que seria um artério? É um nome de osso? Perfeito. Seria um termo dado de forma específica para dedo do pé. Então, o normal são quantos artérios? 5. O normal é a gente encontrar como ossos principais as falanges. O normal é a gente encontrar do segundo ao quinto 3 falanges. Falange proximal, falange média e falange distal. Por que os meros mortais que estão no dedão, a gente chama de hálux, ou primeiro pododáctilo? Porque ele possui diferencial. Ele possui quantas falanges? 2. Boa noite. Quais são elas? A falange proximal e a falange distal. Muito bem. Depois que a gente relembrou os ossos que constituem o esqueleto apendicular inferior, eu comecei, desde a semana passada, a trabalhar com vocês, citando algumas características importantes
escapular é constituída por quantos ossos? 2. Quais? Clavícula e a escápula. Perfeito. Aí eu me lembro que a gente classificou tanto a clavícula quanto a escápula. A clavícula vai ser um osso o quê? Longo, só que está posicionado horizontalmente. Então ela possui diáfase e ela possui duas epífises. Qual seria a epífise medial? Eu vou chamá-la de epífise external. Enquanto a epífise lateral nós chamamos de epífise acromial. Boa noite. Já a escápula é um osso longo, é um osso espragatado, é um osso chato, e eu posso comparar a uma figura geométrica, que seria um triângulo invertido. Então eu não tenho como dizer que a escápula vai ser um osso irregular. No esqueleto apendicular superior nós vimos que a maioria dos ossos são ossos longos. Então a minha clavícula, a minha escápula, o meu húmero, o meu rádio, a minha úmera, os metacarpais e as falanges, húmero, né? Fêmur enquanto na coxa. Então, ó, não me importa qual seja a falange, ela vai ser classificada como osso o quê? Longo. Estou diante de uma falange distal, estou diante de uma falange proximal. Estou diante de uma falange distal, falange média e falange proximal. Quando eu observo esses ossos, apesar de serem pequenos no tamanho, o seu tamanho supera a sua maior largura. Então é um osso o quê? Longo. Os metacarpais são quantos? 5. São classificados como ossos também o quê? Longos. Perfeito. Só que eu apresentei para vocês que os ossos longos da mão, como dos pés também, como os metatarsais e as falanges, vão ter um nome diferenciado. No lugar da epífise proximal eu chamo de base. No lugar de diáfase, corpo. E no lugar de epífise distal eu chamo cabeça. Então cuidado com o assunto visto por nós na última aula, não é isso? É tanto que a gente escreveu bem bonitinho, de observação para vocês. Aí eu também não posso me esquecer que eu vou encontrar no meu carro